Coletiva do Felipe Luiz após a derrota contra o Lanús. Bora! O Lanús, no máximo que possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava, os jogadores que estão em melhor forma, momento de forma. Momento de forma, o Plata é um momento de forma do caralho, assim, tá deitando o Plata, assim, Carrascal também deitando um momento de forma. Tentei equilibrar Que justificativa é essa? o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam, e foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão é do jogador. O adversário ele deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores eles vão aproveitando e vão ocupando. E o adversário, o Lanús, foi campeão da Sul-Americana, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1 e fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área, não é fácil criar chances. Mesmo assim, o time manteve o volume e controlou bem até as pernas não aguentarem mais. Não é fácil, mas cara, todo time que o Flamengo vai jogar, a maioria vai jogar atrás. Tem que ter um esquema ali apropriado para esse tipo de jogo e tem que ter ali um treinamento que os jogadores entendam como jogar contra esses adversários, Porque o Flamengo só joga contra esse tipo de adversário. Felipe, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você acabou de mencionar que o jogador não chutar a bola, às vezes, não cruzar, às vezes é a opção do atleta, ou chutar, qualquer tomada de decisão. Na semana passada, numa entrevista também, você mencionou que uma boa parte da parcela da falta de rendimento era responsabilidade sua. Nos 2 jogos com o Lanús, um recorte aí de 3 horas e meia, o Flamengo fez 2 gols e 2 gols de pênalti. E foi um pouco disso, faltou chutar, mas uma parcela sua também. Queria que você fizesse, na medida do possível, uma questão de responsabilidade. Até que ponto você preparou o time para essa situação e até que ponto os jogadores também têm a parcela deles por 3 horas e meia de futebol e 2 gols de pênalti. Assim, ele não vai falar, os jogadores têm uma parcela gigantesca. Pra mim tem também, entendeu? Só que, o Flamengo fazer 2 gols, os 2 serem de pênalti, algo de errado não está certo. Tem um barulho no microfone, não sei se está muito... Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis, poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra, infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras, mas você cria volume. Não, e foi o que um parceiro falou, colocar o Plata, o Carrascal e o Samuel Lino são 3 jogadores golfóbicos, Os caras não fazem gol, eles são alérgicos a gols. Podem jogar bem, mas são alérgicos a gols. O Samuel Lino gastou tudo que ele tinha para gastar contra o Vitória. O Plata não tem perna direita. Finalizou as 2 vezes a perna direita e não vai pro gol. O Carrascal, quando dá um chutinho, dá aquele peidinho. No jogo deu um chute forte, mas estava impedido. Para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então é basicamente isso, não é questão de achar responsável, é saber que estamos todos juntos nessa derrota. Felipe, Raíza Simplício aqui. Pode falar. Oi. Felipe, começo de ano muito difícil, né? Depois de um dezembro que terminou da forma que terminou, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez aquele grande jogo contra o PSG, perdeu a Supercopa, tem um número de derrotas impactantes nesse início de temporada, acaba de perder a Recopa. Eu queria saber qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano. Você acha que o teu trabalho, neste momento, ele está estagnado? Eu não avalio o meu trabalho. Esse não é meu... Mas caralho, se tu não avalia teu trabalho... irmão, tu tem que fazer uma autocrítica, Felipe. Tu tem que falar,
eu acho que dá pra melhorar, eu acho que eu errei nisso, eu melhorei naquilo, em relação ao ano passado. Melhorar não melhorou pra mim nada, só piorou. Mas, pô, tem que ter uma autocrítica, porra. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. Trabalho de avaliar de vocês. Felipe, tá funcionando? Tá funcionando. Sim, eu escuto. Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Pô, dá pra ver que ele tá de saco cheio de dar entrevista, né, mano? Ele já não tá mais afim, né? Também, 1h, né, ele tá dando essa entrevista. Queria que você fizesse uma avaliação. Eu sei que você quer falar sobre o jogo de hoje, mas aconteceu também hoje do Flamengo sofrer mais um gol de cabeça. Aconteceu lá na Argentina, tem acontecido alguns no Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse uma avaliação, porque tem acontecido, tem sido recorrente em 2026. Obrigado. Tomamos mais um gol, correção. Pô, jura, filho? Jura? Tomamos um gol? Jura que a gente tomou mais um gol? Do erro durante a semana, a avaliação, por que aconteceu o erro, como nós defendemos, o que aconteceu nesse erro específico, treinamento, correção para não voltar a repetir. Pô, mano, que porra de respostinha, brother. Pode ir. Oi, Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Queria entender a tua leitura em relação ao lance capital, né, do primeiro gol, o quanto isso impactou na estratégia do Flamengo como um todo. Vocês já conseguiram identificar ali qual o equívoco, de quem foi o equívoco propriamente, né? Claro que pra gente pode parecer muito óbvio, mas às vezes em campo quem viveu tem uma leitura diferente. E você viveu como último atleta profissional também em 2023, foi o último ano de uma seca recente no Flamengo. Você já está preocupado que esse ano talvez você precise lidar, contornar com essa questão de ainda faltar títulos, né? Não sei se de repente Carioca vira Champions League, só todo o campeonato. Como você está vendo isso tudo? Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais errar o menos possível, né? Mas aconteceu o erro, bom que a equipe se recompôs, conseguiu manter a ordem, manter a calma e criar o jogo inteiro um volume muito grande dentro da área de adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, né? Infelizmente aconteceu, mas a equipe conseguiu. Pô, um dos principais objetivos era não tomar gol, tomou 3 gols, então caralho, fudeu. A todo momento lutar e tentar reverter essa situação. E eu tenho que pensar simplesmente agora em evoluir a equipe, em tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Não pensar agora em outubro ou dezembro, em novembro ou dezembro. Temos que pensar no próximo jogo em melhorar o que está ao nosso controle, o nosso alcance é melhorar a nossa performance de todos. Ó, se perder o Carioca, já tá com uma crise instaurada. Se perder o Carioca, eu não sei como é que vai estar o elenco do Flamengo para a sequência da temporada. Felipe, boa noite, aqui sou Guerrito Davi Ferreira, do Jornal Globo. Queria ouvir teu diagnóstico do quais são os principais elementos que estão mais errados no Flamengo nesse momento, né? Imagino que já teve o discurso do calendário, né, que foi tudo apertado, a preparação foi um pouco apertada, mas também a questão física, talvez tática, a questão individual. O que está a questão talvez de motivação do elenco, né? O pessoal fala. Qual o seu caminho agora? O que você pensa para fazer esse time voltar aos trilhos do que mostrava há 2 meses atrás? Né? Não, mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Pô, grande jogo, mano. A gente perdeu os 3-2, fizemos 2 gols com pênaltis, cara. Não pode ter sido um grande jogo. Os 3 gols dos caras foram jogadas ali, ensaiadas, pô. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas
Mas é a sensação, eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde. E nada, mas também é quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos. Cara, o Lanús com um investimento bem... Mano, o Paquetá deve ser mais caro do que o elenco do Lanús. Assim, se jogar no Transfer Market agora, Paquetá, 42 milhões de euros que o Flamengo pagou, o Lanús deve ter uns 40 milhões de euros aí, o elenco do Lanús. Vencedores e o futebol consiste nisso. O elenco inteiro. Vitor Nicolau da Flamengo TV. No ano passado, a gente viu em alguns momentos o Flamengo ter 2 resultados não tão bons e o time geralmente dava resposta nos momentos que ele era mais pressionado, né? Na hora que o mental estava mais exposto, o time dava a resposta. Eu lembro daquele jogo contra o Botafogo, 3-0, num momento de pré-crise, o jogo contra o Palmeiras também fora. Como sair disso agora? Agora parece que o mental está cobrando e é a principal característica que está sendo cobrada no momento. Como fazer para virar a chave do mental do time e trazer confiança a quem está aparentemente sem nenhuma? Ó, ele vai falar assim, ó, trabalhar e vamos somente trabalhar e focar no próximo jogo, é o que temos que fazer. O que passou, vai falar nesse sentido. Bom, segundo a minha visão, já como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, aonde estão os erros, quais são os problemas e detectar os problemas. Isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar. Pô, mas caralho, o jogador não tem confiança, mano. Ganharam tudo ano passado. Como é que tu não tem confiança, pô? Vitória, jogando bem e tudo mais. Porque você sim lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco. E nesse momento, perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir. Sabe? Tudo passa no futebol. Fase boa, fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Felipe, Mauro César, TV Cultura, UOL. Ó, Mauro. E Jovem Pan. Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, foi uma má atuação, o não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né? Você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol num nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então a vitória não veio, realmente não veio. Lanús, justo vencedor. Mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje. E não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás. Felipe, boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota... Pô, irmão, se a salvação for o Matheus Gonçalves vir pro Flamengo, tá tudo errado.
na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa. O seu time, na sua opinião, é um time anarco nesse momento? Obrigado. O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Ok? Rapaziada, o Felipe, assim, tá doidinho pra ir embora. Tu viu que mal encerrou, ele já levantou da cadeira. E é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve e é nóis.